Um olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube, um canal sobre autismo que também possui um podcast feito por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista e de tempos em tempos, desde o ano passado, a gente traz alguns reviews, algumas análises de livros sobre autismo aqui para estimular a leitura e também para trazer algumas coisas que eu particularmente leio e acho bastante interessante. O livro desta vez é esse aqui, ó, Crianças de Asperger, que eu, inclusive, se não me falha a memória, já falei sobre esse livro que eu ia trazer e eu cumpro as minhas promessas, então tá aqui, Crianças de Asperger, da Edith Schaeffer, ou Schaeffer, não sei como é que é a pronúncia exatamente do sobrenome dela. Esse livro aqui, a edição em português, foi publicada pela editora Record em 2019, é um livro bem fácil de ser encontrado, e é um livro que explora, então, as questões do autismo durante o nazismo, principalmente relacionados ao pediatra Hans Asperger, né, que mais tarde foi homenageado pela Lorna Wing com a síndrome de Asperger, um diagnóstico que ficou bem popular e ainda é bastante popular na comunidade do autismo. Existem alguns livros que surgem a partir de relatos, outros, né, tem uma coisa bem voltada ao literário, e tem livros que surgem a partir de teses e dissertações, que é o caso de Crianças de Asperger. Não só a autora, como outros pesquisadores, principalmente aí do campo da história, têm investigado a história do autismo. E isso é um trabalho que começou mais ou menos na década de 2000, se não me falha a memória. Inclusive, em 2018, um estudo, né, chamou bastante a atenção da comunidade do autismo, não só no Brasil como lá fora, de um pesquisador, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, mas o trabalho está aqui na descrição, que demonstrou que Hans Asperger tinha uma relação direta com o programa de eutanásia de crianças com deficiência durante o regime nazista, né? Que ele colaborou ativamente porque isso era uma questão nebulosa. E, na verdade, esse trabalho dele, essa publicação, é um fruto de algo que já se discutia internamente nos bastidores da comunidade do autismo, mais ou menos desde 2010, 2012, antes até do próprio DSM abolir a síndrome de Asperger. Mas as pessoas ainda davam o benefício da dúvida, porque o Hans Asperger nunca foi ligado diretamente ao partido nazista, né, propriamente dito. E então ficava aquela discussão um pouco tensa, né? Alguns falavam assim, não, que o Hans Asperger lutou ativamente contra o nazismo, protegeu, salvou crianças, né? Que seria esse diagnóstico até de síndrome de Asperger, que mostraria as potencialidades de pessoas autistas, coisa que o próprio Steve Silberman, aquele jornalista do livro Neurotribes, que eu até já trouxe aqui, tem vídeo aqui no canal, defendeu claramente no livro dele, né? Ao colocar a imagem do Leo Connor, né? Que é aquele outro médico que propôs a definição de autismo na década de 40 como o vilão, e o Hans Asperger como o cara que valoriza a neurodiversidade. Bem, tudo isso caiu por terra em 2018, e esse livro aqui também ajudou, de certa forma, a desmistificar essa visão sobre o Hans Asperger como um salvador da pátria, né? Como alguém realmente sem controvérsias. E isso é bastante interessante porque esse trabalho aqui, esse livro, ele é muito profundo e ele é muito detalhado. Então, há um contexto histórico de como era ali a região de Viena durante aquele período, quem foi perseguido, qual era o nível de poder e de status que profissionais médicos como o Hans Asperger teriam nas suas atuações, como as pessoas com deficiência eram vistas, quais eram os mecanismos, né, durante o Terceiro Reich de perseguição a essas minorias. Então, é um livro muito profundo, muito denso, é um livro bem longo, e é um livro que, justamente por ser profundo, ele pode ter um ponto negativo para algumas pessoas de ser repetitivo em algumas questões, né? A Edith, ela vai trabalhando cada argumento, cada inferência que ela faz, que não é necessariamente 100% baseada em dados, mas trazendo pontos de raciocínio muito bem construídos, que geralmente tem materiais de apoio, então é um livro muito bom. E uma coisa muito, muito legal sobre o Crianças de Asperger, e que faz a gente pensar sobre a questão do autismo, é que a ideia de autismo de Hans Asperger, de acordo com a autora, então é uma linha de raciocínio dela, pode ter muito relação com certos valores alemães mais ligados ao nazismo, e ela vai explicando um pouco disso, né? De que como os contextos culturais em que essa sociedade vivia nesse período que o Hans Asperger vivia, o repertório dele, influenciaram no autismo. Porque a gente fala muito do autismo enquanto diagnóstico, né? Enquanto conceitos que tem uma ligação forte com o campo da ciência, mas ao mesmo tempo
O autismo também é um conceito, né? O autismo pode significar várias coisas. Na própria comunidade do autismo a gente tem isso, não é verdade? Tipo, muitos momentos a gente pode falar do autismo como um conceito abstrato, o autismo como modo de vida, o autismo como identidade. Então o autismo não significa só uma coisa, e ela vai trazendo essa discussão no livro. Então eu teria apenas um comentário negativo sobre esse livro, além dessa questão que pode desagradar algumas pessoas em relação à profundidade, à repetição, que na verdade para mim faz todo sentido em relação a algo que é derivado de uma dissertação, que é a qualidade da impressão da capa. Eu gosto muito dessa capa, acho a capa muito bonita, um design muito legal, mas essa edição da Record em português tem uma impressão horrível, assim. Quem pegar o livro no físico vai ver a qualidade da impressão da capa deixa muito a desejar. Mas, como eu disse, é um livro indispensável, principalmente para quem quer conhecer melhor a história do autismo, refletir sobre essas questões. Faz a gente pensar o passado, mas ao mesmo tempo, né, refletir sobre essas questões que perduram no presente. Quando a gente fala sobre eugenia, por exemplo, é um tema ainda que perdura na discussão sobre deficiência. Então é um livro recomendadíssimo e a nota é 9.5. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por acompanharem um review de livro. Deixem sugestões nos comentários, eu tô de olho, apesar de ter uma lista imensa. E eu só queria deixar o comentário que se você não conhece o podcast, nunca ouviu os episódios em áudio, procura a gente, os links estão aqui na descrição. Se você ouve música no Spotify, no Deezer, na Apple, nessas plataformas, lá tem o Introvertendo, é só buscar por Introvertendo, que semanalmente, ou às vezes uma vez a cada 2 semanas, nós lançamos um episódio discutindo um tema sobre o autismo. E a gente tem várias coisas preparadas agora para abril, que é o mês da conscientização, vários temas muito fortes, muito relevantes, que eu acho que vai agradar bastante vocês, beleza? Então um abraço para vocês e até breve.